Olá, meu nome é Daniel Amorim Assunção Neves e essa é mais uma pílula jurídica do curso Fórum. Eu queria aqui, na verdade, fazer um comentário a respeito do artigo 45 do novo CPC, mais especificamente os parágrafos 1º e 2º desse artigo 45. Porque esse dispositivo, ele trata da seguinte situação. Você tem lá um processo em trâmite na Justiça Estadual e está na Justiça competente, tá? Era para estar mesmo na Justiça Estadual. Eis que um daqueles entes federados do artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal, pede a intervenção no processo. Então, a União, uma empresa pública federal, uma autarquia, uma fundação federal, pede a intervenção nesse processo que tramita na Justiça Estadual. O que o artigo 45 ele prevê? Que nesse momento o juízo estadual ele deve remeter o processo para a Justiça Federal. Perceba, ele portanto não decide o pedido de intervenção, porque nem para isso ele tem competência. Quer dizer, o mero pedido deste ente federal para intervir no processo, já carrega a competência, inclusive para decidir sobre esse requerimento para a Justiça Federal. Então, o que o juiz estadual faz? Ele remete o processo para a Justiça Federal, é lá distribuído, cai na mão de um juiz federal. Daí, esse juiz federal decidirá o pedido de intervenção. Então, o pedido será decidido na Justiça Federal. E aí, de duas uma. Se lá na Justiça Federal o pedido for admitido, for provido, for acolhido, isso significa que o ente federal terá o seu ingresso admitido no processo. Então, a partir daquele momento, passa a ser parte no processo aquele ente federal. E daí, uma vez tendo ele finalmente ingressado no processo, a competência para aquela demanda será da Justiça Federal. É aplicar o artigo 109, inciso 1º da Constituição. Então, perceba, aquele juízo que decidiu o pedido deferindo a intervenção vai dar andamento àquele processo que vai, portanto, permanecer na Justiça Federal. Mas, por outro lado, é possível que o juiz federal entenda que não há razão jurídica para a intervenção do ente federal. Então, esse juiz federal ele pode entender pelo indeferimento, pela rejeição do pedido do ente federal. E aí, nesse caso, perceba, o que justificaria uma competência da Justiça Federal, no final das contas, acabou não se efetivando. Porque o que justificaria seria a presença no processo do ente federal que pediu, mas não teve o pedido deferido. Então, o resultado é que ele não se torna parte no processo, ele não intervém no processo. Então, aí, sem haver mais justificativa nenhuma para a manutenção do processo na Justiça Federal, o juízo federal encaminha de volta o processo para a Justiça Estadual. Então, basicamente, é assim que vai funcionar o trâmite procedimental num pedido de intervenção do ente federal num processo em trâmite na Justiça Estadual. Mas veja só, o parágrafo 1º deste artigo 45, ele acaba prevendo uma exceção a essa regra. Então ele vai virar e dizer o seguinte, olha, se você tiver uma acumulação de pedidos e o pedido de intervenção do ente federal tiver como objeto apenas um deles, um ou alguns, não a totalidade dos pedidos, o juiz não deve encaminhar o processo para a Justiça Federal. O que o juiz vai fazer nesse caso, Daniel? Aí ele vai para o parágrafo 2º, artigo 45, parágrafo 2º. O juiz estadual, ele simplesmente não decide esse pedido de interesse do ente federal. Agora, veja, né, algumas curiosidades desse dispositivo. Primeiro, o 45, parágrafo 2º, ele, na verdade, não prevê uma decisão excluindo o pedido.
Ele prevê simplesmente que o juiz deixará de decidir, o que me parece extremamente temerário, né? Porque na realidade ficaria o pedido pendente de uma solução até o momento do juiz proferir a sentença, e aí ele revelaria ao mundo que na verdade ele não tinha apreciado ainda aquele pedido, não tinha encaminhado para a Justiça Federal apreciar aquele pedido, porque ele entende que na verdade é só deixar de decidir. Então, apesar de uma redação bem ruim aqui do 45 parágrafo 2º, tudo leva a crer que o juiz deva já de antemão revelar que aquele pedido de interesse do ente federal não será decidido. Por quê? Porque ele será excluído do processo. Então, uma decisão aqui terminativa com relação a esse pedido, excluindo o pedido nos termos de uma interpretação mais inteligente do 45 parágrafo 2º, me parece que é o mais adequado. E aí vem a segunda curiosidade, porque a partir do momento em que você permite ao próprio juiz estadual a exclusão desse pedido, será ele e não um juízo federal o competente para decidir sobre o pedido de intervenção. Porque perceba, ele no final não decide pela intervenção, mas ele decide que, como há efetivamente o interesse jurídico do ente federal, aquele pedido deve ser excluído do processo. Então ele está tratando, aparentemente, de uma matéria para a qual ele não teria competência para tratar. Quem deveria fazer, essa decisão, quem deveria decidir essa questão, seria mais adequadamente o juízo federal. Mas não é assim que acontece. Então perceba, uma dualidade aqui de regras. Se todos os pedidos forem de interesse, ainda que abstrato, do ente federal, o juiz estadual manda para a Justiça Federal decidir se a intervenção é admitida ou não. Se o interesse, entretanto, for limitado a um ou alguns dos pedidos cumulados, aí é o próprio juiz estadual que analisa a existência ou não do interesse jurídico e aí admite ou não essa limitação, essa diminuição subjetiva da demanda sugerida pelo 45, parágrafo 2º.